Com o tempo, o indivíduo que um dia foi uma criança e sonhava em explorar o espaço chega à conclusão que não será um astronauta. Ele é muito burro para tal e só pessoas extremamente inteligentes vão trabalhar na badalada agência espacial NASA. Pelo menos essa é a percepção. Ele é o culpado. Apesar do fracasso do sonho utópico, ele continua prestigiando os programas espaciais, a NASA ou qualquer outra agência espacial. A idolatria com a empreitada da colonização espacial continuará. A propaganda da colonização espacial transmite aquela ideia que o alimenta desde criança: descobrir, explorar. Desse modo, o indivíduo fecha sua mente para questionar ou duvidar qualquer coisa divulgada e anunciada por aqueles que estão indo ao infinito e além. Ele vira um idólatra da NASA e das agências espaciais. Curte suas páginas do Facebook e do Twitter. Tem até camisas com seus logos. Que pena, a idolatria é a pior coisa que pode acontecer na ciência. Mas, se você quer fazer a verdadeira ciência, pode acabar chegando numa conclusão muito diferente daquilo que foi estabelecido. Now the summer lies on my doorstep, and outside there's a light and it's getting bigger, and you know it. E é difícil dizer cientificamente que fomos à Lua quando olhamos para os testes do módulo lunar aqui na Terra. As condições de testes do módulo lunar eram muito piores do que a dos foguetes, tipo os foguetes Redstone, Atlas ou até mesmo os foguetes Saturno. Os foguetes podiam ser exaustivamente testados nos ambientes para os quais eles foram projetados, a atmosfera da Terra e a órbita da Terra. Já o módulo lunar, não. Os testes com o módulo lunar não representavam uma simulação próxima da realidade de estar na Lua, muito longe de ser uma simulação fiel. Ao invés do módulo lunar, os Estados Unidos testaram em terra o protótipo chamado LLRV. Os astronautas não treinavam no módulo lunar, mas sim no LLRV. Mas por que eles treinavam num simulador e nunca no módulo lunar? Quero dizer, depois do treinamento com um simulador, por que não foram realizados treinamentos com o próprio módulo lunar? Ora, se o módulo lunar não fosse confiável, nem mesmo em treinamentos, ninguém treinaria numa bomba armada, mesmo se ela estivesse aqui na Terra. O módulo lunar era tão perigoso que ninguém nunca o pilotou aqui na Terra, nem mesmo em treinamentos controlados. Depois do LLRV, um novo protótipo do módulo lunar foi criado, o LLTV. E uma curiosidade, apenas os comandantes das missões Apollo treinavam no LLTV. Os pilotos do módulo lunar não treinavam no LLTV. Isso é no mínimo esquisito, afinal, esse treinamento deveria ser de extrema importância para os pilotos do módulo lunar. Os pilotos do módulo lunar pousaram perfeitamente na Lua sem treinar no LLTV. Absolutamente incrível, fantástico. O que eu penso? O LLTV era apenas utilizado para enganar o público com uma falsa amostra das preparações para os pousos na Lua. Os simuladores eram fundamentalmente diferentes do módulo lunar, e mesmo assim os astronautas fizeram o impossível.
pousaram e decolaram na Lua de primeira, 100% de sucesso, na missão mais complicada da humanidade. Meus parabéns! Treinar com LLTV ou LLRV é tão perigoso que é o tipo de coisa que você só quer experimentar uma vez para nunca mais. Os treinamentos com o módulo lunar aconteciam aqui na Terra, que a gente conhece bem, mas mesmo assim, muitos acidentes ocorreram. Em 6 de maio de 1968, Neil Armstrong sentou no assento de piloto do LLRV e foi a uma altitude de 159 metros para simular um pouso na Lua. Aos 70 metros, o simulador começou a balançar e cair rapidamente. Armstrong lutava para estabilizá-lo com a ajuda de jatos, mas eles não funcionaram como se esperava. O simulador ficou descontrolado. O futuro homem que pisaria na Lua percebeu que não tinha outra saída além de se ejetar e salvar sua vida. Isso aconteceu apenas 14 meses antes dele supostamente ter pisado na Lua. Um acidente quase fatal, meros 14 meses antes de um pequeno passo para um homem e um gigantesco salto para a humanidade. Sei, você realmente acredita que pisamos na Lua? Em 8 de dezembro de 1968, 7 meses antes do homem ter pisado na Lua, um piloto chamado Joey Algrante treinou no LLTV. Depois de 4 minutos de testes, o veículo começou a manifestar problemas de estabilidade e despencou fortemente no chão. Algrante, assim como Armstrong, teve que se ejetar para salvar sua vida. Um acidente que quase matou o piloto, meros 7 meses antes da Apollo 11. Você realmente acredita que pisamos na Lua? O último acidente com LLTV ocorreu em 29 de janeiro de 1971, com o piloto de teste Stuart Present. Note que, mesmo depois do homem supostamente ter pisado na Lua, ainda aconteciam acidentes com estes simuladores do módulo lunar aqui na Terra. Resumindo, dos 5 veículos de testes e treinamentos do módulo lunar, 3 quase mataram seus pilotos. Tenha em mente que nunca antes em toda a história da aviação uma máquina voadora trabalhou em sua primeira tentativa.
Porém, o módulo lunar pousou em outro corpo celestial, numa viagem inaugural, e retornou da viagem com uma equipe viva para contar. Tudo isso feito com a tecnologia da década de 60. Lembre-se, até um relógio de camelô hoje tem mais poder de processamento do que o melhor computador da década de 60. Apollo computer had 32K of fixed memory and 2K of erasable. That was it. No screen, no sound, no icons, no nothing. Alguns poderiam dizer que muito foi investido em tecnologia por conta das missões Apollo. Tá bom. Porém, existe uma grande diferença em investir tecnologia para o homem ter pisado na Lua e o homem de fato ter pisado na Lua. I think it might have been one or two more keys. we had no graphics, no screen, no. On its best days, it couldn't get to 1 megahertz. So it was slow and weak, but it got its there. Yeah, baby. Hey, back. Yeah. Talvez a missão mais complicada da história tenha sido complexa demais para apenas 2 kilobytes de RAM. Você realmente acredita que pisamos na Lua? Os apolonáticos vão dizer com certeza: você já conheceu um apolonático? Eles são indivíduos muito inteligentes. Nossa, eles são os paladinos da ciência e lutam contra os obscurantistas medievais. Oh, como os apolonáticos são espertos e inteligentes. Trouxa que até eu chamo de trouxa, não sei. Tem trouxa que até hoje fala que o homem não foi pra Lua. Os apolonáticos sempre partem para agressões pessoais por estupidez e por ignorância minimizam o problema com essa retórica e lorota barata. Os apolonáticos vão dizer que o módulo lunar era mais estável que os simuladores e que tudo ficaria mais fácil na Lua devido à baixa gravidade. Mas calma lá, apolonático. O módulo lunar não era mais estável que o LLTV. O LLTV tinha 3 motores, um para simular a gravidade da Lua e 2 para regular a altitude. Já o módulo lunar tinha apenas um motor, era menos estável. Os apolonáticos então vão dizer que o módulo lunar era equilibrado por jatos controlados por computador. Bem, é perfeitamente questionável a capacidade desses computadores de bordo fazerem cálculos complicados e ativarem instantaneamente os jatos para manter o módulo estável. Lembre-se que o melhor computador da época era muitíssimo inferior a um simples celular de hoje. E mesmo o LLTV, que tinha mais motores que o módulo lunar, não era tão confiável em estabilidade, e o módulo lunar com menos motores seria menos ainda confiável. Além dessas limitações técnicas, a estabilização seria muito complicada na Lua. Imagine 2 pessoas flutuando dentro desse cubículo. Um deslocamento de poucos centímetros já seria suficiente para alterar o equilíbrio. A perda de equilíbrio do módulo lunar seria irreversível, assim como aconteceu com Armstrong no acidente com o simulador.
o fodástico, hiper, ultra, mega complexo módulo lunar, até pouco tempo atrás da grandíssima missão Apollo 11, sofreu com uma série de problemas, de falhas mecânicas a explosões no motor. A questão fundamental é a seguinte: como pisamos na Lua apesar de todas as dificuldades de controlar meros simuladores aqui na Terra? E para piorar, simuladores esses muito diferentes do módulo lunar. Como conseguiram fazer isso? É absolutamente incrível, para não dizer fantasioso. It's the section on the lunar landings. Yeah, they throw in my old textbooks. See, I always loved the pictures. It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions, Corrected. explaining how the Apollo missions were fake to bankrupt the Soviet Union. You don't believe we went to the moon? I believe it was a brilliant piece of propaganda. Na década de 90, depois de quase 30 anos no módulo lunar, a NASA desenvolveu um novo veículo de decolagem vertical e pouso chamado DCX, com 4 motores de estabilidade, e não apenas um, como tinha o módulo lunar. Mesmo que o DCX seja aparentemente um projeto melhor que o módulo lunar, ele também foi um fracasso. Em 31 de julho de 1997, o DCX explodiu e a NASA resolveu abandonar esse projeto. Mesmo com mais motores que o módulo lunar, o DCX não era estável. E além da estabilidade, existe um outro sério obstáculo para o módulo lunar: a energia. Um avião comercial tipo um Boeing 747 consegue pousar mesmo que todos seus motores falhem. Já o módulo lunar não conseguiria pousar sem seu motor funcionando, afinal, o módulo lunar tinha apenas um motor. Caso o motor do módulo lunar falhasse no pouso ou na decolagem, era game over. Ninguém poderia ficar tranquilo ao pilotar o módulo lunar. Pilotar o módulo lunar na Lua é como se fosse um convite à morte, um suicídio. Um piloto do módulo lunar não é somente um cara corajoso, mas também completamente insano. Ninguém que ama a sua vida se arriscaria em pilotar essa bomba relógio. O que me surpreende é saber que esses caras eram pais de família. Ninguém que amasse sua família e estivesse em sã consciência embarcaria nessa missão suicida. O primeiro módulo lunar, chamado LM-1, fez apenas uma viagem na baixa órbita da Terra com a Apollo 5. Essa única viagem jamais poderia servir como parâmetro dos efeitos da poderosa radiação do cinturão de Van Allen nos equipamentos eletrônicos do módulo lunar. Mas ao invés de testar exaustivamente o módulo lunar, a NASA não fez isso na Apollo 6, nem na Apollo 7, nem na Apollo 8, que viajaram sem o módulo lunar. Isso é incrível, absolutamente incrível. 3 oportunidades perdidas para testar o módulo lunar além da baixa órbita da Terra, atravessando o cinturão de radiação. Em outras palavras, depois da Apollo 5, a NASA deixou passar 3 missões Apollo, a 6, a 7 e a 8, antes de enviar outro módulo lunar ao espaço. Até mesmo na Apollo 9, o módulo lunar não saiu da baixa órbita da Terra. Foram muitos poucos testes considerando a complexidade da missão. A NASA não podia se dar ao luxo de não testar o módulo em 3 missões Apollo.
Para você ter ideia, o módulo lunar tinha que se encaixar com o módulo de comando na viagem de ida da Terra à Lua. You go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Além disso, o módulo lunar tinha que decolar na superfície da Lua e encontrar e acoplar com uma nave em órbita na Lua. Pelas minhas contas, essa geringonça teve que acoplar pelo menos 17 vezes durante todas as missões Apollo. Snake eater. E em todas as vezes, tudo ocorreu perfeitamente. I'm still in a dream, snake eater. Não me parece muito claro como a estrutura do módulo lunar foi aberta no espaço para se acoplar ao módulo de comando na Apollo 10. Isso nunca foi realizado antes da Apollo 10. Como esse movimento complicado foi um sucesso logo na sua primeira tentativa, é bizarro que a NASA tenha cancelado qualquer teste de acoplamento do módulo lunar para a Apollo 11 por conta do alegado sucesso da Apollo 10. Resumindo, antes de terem dito para você que o homem pisou na Lua, o módulo lunar só esteve no espaço 3 vezes. 2 dessas 3 vezes na baixa órbita da Terra e com resultados negativos. A Apollo 5 e 9 tiveram problemas no motor. Ainda assim, tudo ocorreu perfeitamente na Apollo 10, no primeiro voo do módulo lunar acima da baixa órbita da Terra. Na Apollo 10, 3 astronautas orbitaram a Lua e 2 deles foram do módulo de comando para o módulo lunar e se aproximaram a alguns quilômetros da superfície da Lua. Mas ao invés de pousar com o módulo lunar, eles voltaram com o módulo para a cápsula de comando. E depois disso, vocês já conhecem a história. 2 meses depois, Armstrong e Buzz Aldrin pisam na Lua. Em outras palavras, antes do homem supostamente ter pisado na Lua, na Apollo 11, o módulo lunar só passou da baixa órbita da Terra uma vez na Apollo 10, apenas 2 meses antes da Apollo 11. Muito fantástico, muito sensacional e muito extraordinário para ter dado certo. Exercer a dúvida aqui é saudável.
question is, through your career and your writing and your acting, you've inspired so many people to enter the sciences. How do you balance science with science fiction? They're both the same. Você sabia que, em pleno 2018, nós não conseguimos reconstruir o módulo lunar? Segundo a NASA, não temos fábricas ou ferramentas para reconstruir o módulo lunar das Apolos. Não temos os materiais e ferramentas que foram construídos para montar o módulo lunar. Nós não temos o conhecimento para entender como o veículo real difere dos desenhos. Não há como fazer o módulo lunar das missões Apollo nos dias de hoje. Os moldes e as ferramentas para construir o módulo lunar foram sucateados. Isso é admitido pela própria NASA e é de conhecimento público, como se pode ver na entrevista de Robert Frost, instrutor e controlador de voo da NASA. Se hoje disséssemos vamos construir outro foguete Saturno V e módulo lunar para ir à Lua, não seria possível fazer os moldes, dobrar e cortar metal. Nós não temos fábricas ou ferramentas necessárias. Nós não temos os materiais, nós não temos o conhecimento para entender como o veículo real diferia dos desenhos. Nós não sabemos como operar o veículo. Incrível, não? Uma das maiores máquinas criadas pelo homem e que teve 100% de sucesso foi simplesmente sucateada e não pode ser reconstruída hoje com mais de 40 anos de avanços tecnológicos. Ela só se faz presente no imaginário, inoperante em museus. Com 5 décadas de tecnologia mais avançada, não voltamos à Lua e ninguém saiu da baixa órbita da Terra desde a última viagem à Lua, que foi em 72. Por que não voltamos? Com a palavra, o astronauta Buzz Aldrin. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there. Because we didn't go there. Because we didn't go there. Exato. Nós não voltamos à Lua, pois não fomos lá. Ever dreamed of going up to outer space, or maybe meeting other beings from another place? Have you ever wondered what it's like on other planets? Then you watch a science show and come to believe you understand it. You feel empowered by the knowledge and you feel enlightened, listening to Bill Nye and Neil deGrasse Tyson. But then you wake up and you start to see the obvious. Life is just a lie and this whole world ain't what we thought it was. NASA's missions to the moon were never completed. They just filmed them in a room and people believe it. I used to wonder what it's like to be an astronaut. Now when I see them acting, I can't help but to laugh a lot. They give us cartoons and they claim that we live on a ball, but it's flat and it's not moving or spinning at all. Why you lying to us, man? That's something that we wanna know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. History has been rewritten by winners of wars, the Jesuit order, Khazars, Freemasons, and more. They pulled the veil over our eyes, and it's time to awaken. Through organized indoctrination, our minds have been taken. It's time we take our power back and we rescue our people. The Vatican and the bankers are like Resident Evil. They may have had the greatest plan that was ever concocted, but Illuminati never thought that they'd ever be spotted. They're manufacturing reality all in our heads. They tell us if the earth is flat, then we'll fall off the edge. But if it is a spinning ball, we won't fall off it then. And gravity is our imaginary magic friend. Why is water always flat when unmanipulated? Why are pictures of the earth computer generated? Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go.
Dear NASA, it's becoming 100% crystal clear that you and the other space programs that are in operation are connected and are deceiving the entire world. More and more people are waking up every single day, and we are now able to see right through you. But what we really want to know is, why are you lying? Sincerely, me and the great people of this earth. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Toda vez que vejo os vídeos das missões Apollo, tenho a impressão que os atornautas estão pendurados por cabos. Os atornautas são puxados para trás como se estivessem presos por algum cabo. A farsa da ida à Lua. Cabo. 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 A NASA definitivamente não é confiável. É uma empresa estatal de propaganda. Propaganda de que o universo surgiu de um puff cósmico do nada e que você veio de um oceano primitivo, ácido e escaldante há bilhões de anos atrás. E claro, que é primo dos chimpas. Se eu confio na NASA? É claro que não. NASA...